Olá, 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 amiguinhos. Bem-vindos ao MyCoin Pilot. Bora começar mais uma jornadinha aí de lucratividade? Bora viajar sendo pilotado aí por inteligência artificial, por sinais, por boots e, acima de tudo, por sinais eficientes. Pessoal, bora lá. Mais um indicadorzinho que eu vou soltar aí para vocês. Gratuito na faixa, não precisa curtir, não precisa compartilhar, mas se der aquela curtidinha, ajuda a gente a crescer, a começar a se posicionar nesse mercado de uma forma um pouco diferente. Primeiro eu quero falar para vocês assim, existem milhares de indicadores no TrendView ou em outras plataformas, e a maioria dos indicadores quando você pega para sinais curtinhos, sinais por exemplo de 3 minutos, 1 minuto, eles vão ter essa loucurona de sinais, né? Uma quantidade absurda de entradas e saídas. E aí imagina, vamos pegar qualquer trecho aqui, ó, pegar aleatório assim, certo? Você entra na máxima do candle, você sai na mínima do candle. Então, apesar de ter tido um sinal aqui, certo? Ele vai dar stop em você no 0 a 0, beleza. Na sequência você pega um sinalzinho que começa a subir e puff, stop em 0,26. Aqui novamente, pega um sinalzinho e puff, 0 a 0. E assim vai, até aí normal para um seguidor de tendência. O que você fica de olho é sempre esperando ali sinais que paguem um pouquinho mais, como é o caso ali do 0,23, 0,50 e assim por diante. Bom, até aí beleza. Para quem está seguindo a tendência, para quem tem um boot do lado, entrar em todos os sinais dentro de uma gestão adequada de tamanho de aporte e carteira, faz muito sentido. Mas no dia a dia, se a gente ficar nesses sinais todos aqui, a gente fica louco. Louco, porque você deixa escapar um, aí era o sinal que paga, aí você perde o outro, aí você desanima, aí você acredita que não vai dar stop e dá, e assim vai embora. Então, normalmente os meus indicadores, quando eu vou programar um indicador aqui, o que eu vou tentar fazer sempre é criar uma tendência, uma linha para dizer para onde o mercado está indo. Então, vou voltar para o 3 minutos para a gente ter uma visualização. Deixa eu ocultar os resultadinhos aqui para a gente conversar primeiro do que é o setup. Na verdade, vamos voltar para o Pine Editor. Eu vou dar interno false, eu vou sair e entrar de novo. Não, tá certinho. Ó. Este daqui é um indicador de tendência, então ele se baseia em alguns gráficos. O que ele está fazendo? Ele olha lá para o 4 horas, certo? E cria as bandas de Bollinger para dar aí uma noção de nível, de onde o mercado está indo. Baseado em 2 horas, ele cria uma média, que é essa médiazinha aqui. Como eu vou compartilhar, não precisa esconder script, né? Deixa eu pegar essa médiazinha aqui, vamos pôr ela vermelha, beleza? Essa médiazinha é a nossa média de guia, é onde diz assim, olha, o preço atuando acima dela, estamos em long, preço atuando abaixo dela, estamos em short, beleza? E aí, eu pinto a banda de Bollinger aqui, isso me dá uma visão mais fácil de que período eu estou. Já que eu entrei aqui, né, e tenho alguns gatilhos de saída previstos. Qual é o primeiro gatilho que eu tenho? Se a tendência é inverter, ou seja, entrei em long e voltou para short, saio da operação e não tem problema, beleza? Por que eu digo não tem problema? Porque da forma que eu fui refinando esse indicador, a maioria das vezes que você sair, você sai pagando a taxinha. Então, ó, repara que tem ali aproximadamente 0,30, aqui aproximadamente 0,33, esse daqui ficou no, literalmente, ó, 0 a 0, talvez negativo 0,3. Mas o mais importante para mim é isso, ó. Eu entro, pego o movimento e quando saio, eu saio um pouquinho melhor do que eu entrei. E aí a minha outra regra de saída qual é? Caso o preço vá embora sem descruzar a tendência e feche fora da banda de Bollinger de 4 horas, eu vou fazer um take total, certo? Porque a tendência é que haja uma correção depois disso. Então olha isso. Eu venho, tiro o take total. E a partir daqui eu já não tenho mão para esta queda que devolveria metade do meu movimento. Mas Felipe, legal, aí eu saio,
o preço corrige, volta ali no meio da banda de Bollinger, faz um fundinho rápido e volta a subir. Perdi essa entrada? Pessoal, tudo vai daquele viés que você está operando, beleza? Pensando nisso, o que eu pus aqui é um segundo fator de entrada. Então eu vou ativar o TRUI. Ó a falta de roteiro que faz. Então vamos pensar aqui, ó. Dentro do viés de entrada, e aí é uma carteira aqui de 100 mil dólares para operar Bitcoin, sem alavancagem, isso é trend view. Não se preocupe, se você tiver 10 dólares, ele vai pagar para você também um percentual próximo a isso dentro dos vieses de alavancagem que você tiver, beleza? Você precisa conseguir comprar um pedaço de Bitcoin conforme ele foi tentando aqui. Mas repara que deu 10%, onde eu ganhei, né, 6,91 em longs, devolvi para o mercado 0,17, ou seja, eu devolvo muito pouco e saio com 6,75. Já no short eu recebi 3,58, devolvi 0,16 e fico com 3,42. Olha que delicinha! A maioria das vezes que eu entro, eu caminho para uma situação positiva de lucro e quando eu tomo stop é um stop tão pequenininho que nem me judia do psicológico, porque metade das operações, pessoal, ou metade da nossa rotina de trade é o psicológico. Quando você vai principalmente para um seguidor de tendência, cara, você toma muito stop. E a maioria dos stops com um pequeno loss. E aí você vê sua carteira, vou dar o exemplo aqui de 100 dólares, aí você olha para ela de novo, ela tem 98, 97, 93, 91. Começa uma contagem regressiva agoniante. Então, esse seguidorzinho de tendência que eu vou compartilhar para vocês, ele tende a deixar você positivo, mesmo nos pequenos erros, mesmo nas entradas que não geram lucro. E aí repara aqui, ó, o cara entra, faz uma boa pernadinha ali de 1,76 e devolve. Tá tudo bem, tirou 0,78, 0,59, não tem problema. Mas se você é do tipo mais ganancioso, e aí vamos lembrar desse númerozinho, 10,16, beleza? Se você for um pouquinho mais ganancioso, gosta de ver operações acontecendo, aí você pega o interno, e eu vou colocar aqui na configuração, tá? Você pega o interno e põe TRUI, verdadeiro. A partir de agora a gente tem mais uma porrada de operações acontecendo dentro da mesma tendência. Então repara o seguinte, agora eu vou voltar com aquela médiazinha para explicar a lógica, não tem por que a gente deixar em segredo não. A ideia é que você entenda o contexto desse indicador, dessa estratégia e possa otimizar dentro da sua gestão, aí dentro dos seus vieses, beleza? Mas vamos pegar aqui esse trecho, ó. Ele sai em short e ele fecha fora, porque fechou fora da banda de Bollinger. A gente tinha esse viés combinado ali. Aqui acontece a mesma coisa e foi curtinho, ele basicamente nem pegou movimento, mas fechou fora já garantindo. Aqui ele entra de novo e fecha fora com 1%. E aqui começa os estopinhos de tendência, ou seja, ele está usando uma média de 6, tá? Já numa tendência de baixa confirmada pela média longa. Então ele olha para uma média em 30 minutos e fala o seguinte, olha, deu um sinal de short, muito parecido com o Larry Williams, tá? Cruzou para baixo da média de 6 e fechou, eu ponho uma entrada, na mínima desse candle quando eu estou buscando um short. Se eu estiver buscando um long, eu ponho na máxima do candle. E aí, eu começo a andar, a balançar e afins e descruza para cima. Vamos dar um close aqui, ó. Vamos dar um zoom. Repara, cruzou para baixo, entrou, cruzou para cima, saiu. E aí você ainda tem um viazinho de ganhar uma merrequinha, pagar parte da sua taxinha. Aí ele se posiciona melhor e dá novamente um sinal. Olha, cruzei. E prau. A gente pega 1,16 porque agora ela vem descruzar. Novamente, ele entra de novo porque voltou a cair a tendência. Então reparou que agora os pullbacks, né, as voltas de preço, elas estão sendo escalpeadas, por assim dizer,
dentro de cada operaçãozinha. E aí, olha a diferença que isso dá. Deu 14,66 versus quanto a gente tinha? 10 ponto alguma coisa, não era isso? Ó? Tal, 10,16. Então, otimizamos aí, para arredondar, 4% de lucro na nossa estratégia. Novamente, isso é interessante se você tem um boot para acompanhar, se você tem um boot para olhar essas operações. Beleza? Funciona em qualquer moeda? Cara, teoricamente sim. Vamos pegar lá, eu gosto da Ethereum Classic, vou pegar a Ethereum Classic e aí a gente está fazendo aqui na sequência da coisa, dentro do mesmo viés, beleza? Então entradas, aqui eu acho que está a entrada de 50%, mas de novo, vamos diminuir isso daqui, ó, porque ETC deixa, não tanto. ETC ela deixa trabalhar com um pouco menos de dinheiro, certo? Então cada moeda você vai ajustar aí o tamanho do seu aporte. 10% de entrada no aporte, eu ganho 4,40 no gráfico de 3 minutos, né? Fazendo entradas de 3 minutos. Se eu for para 1 minuto, funciona? Funciona, pessoal. Ele funciona para o gráfico que você estiver olhando, desde que esse gráfico seja curto. Então, 1, 3 e 5 minutos são os gráficos ideais para você entrar. Se você entrar em 15 minutos, você está um pouco tarde. Porque o nosso indicador está olhando para 4 horas, 2 horas e meia hora. Então você teria que fazer aí um ajuste dos tempos gráficos que ele está considerando para fazer as entradas. Beleza? Ah, mas ganhou mais. Sim. 5 minutos ele ganhou 5%, 15 minutos ele ganhou 8%. Pessoal, fiquem atentos ao tempo que leva para você ganhar isso. 15 minutos são 3 vezes mais. Ou seja, se eu manter ele em 5 minutos, certo? E ficar 3 vezes mais tempo, em teoria eu levo 15% para casa. Fechou? Então, reparem nisso. Aqui neste caso, estamos pegando 5,02 e aí, opa, deixa eu dar true, deixa eu ativar a estratégia dos internos em 5 minutos. Estava em 5, caiu. Olha que interessante, ele caiu. Porque agora a gente passa a tomar um monte de stopinho dentro, certo? Mas a gente está tentando navegar a posição. Então, por mais que ele caiu, você não devolveu nenhum valor absurdo, você não passou grandes estresses. E aí é o viés de que você quer operar. Você pode, inclusive, entrar numa operação aqui, conduzir ela ao máximo dentro da sua gestão, antes de um stop total de tendência, e aí saiu dessa operação coletando lucro, né, enquanto a tendência interna está falsa, ou seja, entro aqui, opa, aqui ele ainda está pegando, TrendView tem dessas, né, ele deixa a estratégia anterior às vezes travada aqui, vou deixar ó, 29, mas agora a gente está com aquela conta milionária, tá? Falso, e é isso mesmo, ó. Agora eu estou vindo aqui, pego esse take e falo, nossa, legal, ganhei dinheiro, não quero entrar de novo. E fico esperando, dá um longzinho, fico esperando. E aí tá tudo bem, aqui a gente ganha um pouquinho mais do que se ativar as internas. Então, como o indicador é grátis, o indicador está disponível para você, com o script, com tudo bonitinho, e ó, cai 4% aqui. Testa dentro da sua moeda aquilo que vai funcionar melhor para a sua estratégia e para o seu conforto mental. Olha que bacana. E aí, para a gente terminar, aqui estamos fazendo 98,56% usando a regra interna. Quando eu falar falso, vamos para 60%. Percebe então que alguns ativos vão compensar mais, outros vão compensar menos. Normalmente ativos com grande volatilidade, eles vão compensar mais você fazer o interno. Outra moedinha, isso falei no vídeo anterior. Eu gosto de operar XRP, mas não gosto do jeito que ela caminha. Por quê? XRP ela dá umas pauladas de uma vez, né? E a gente mal tem tempo de pegar sinal. Então olha, ela está fazendo 15,84% em 5 minutos. E aí, quando a gente coloca o interno para funcionar, 14,94%. Eu basicamente não tenho uma diferença muito grande para ser considerado. Mas olha que legal,
Em 3 minutos eu faço 14,62. E se eu tirar, eu faço 10. Então, reparou? Tempos menores, maior volatilidade, menor precisão no sinal, mas aí eu tento várias vezes dar entradinhas, e ó que delícia, 6,33 em 1 minuto, fazendo várias entradinhas ali ao longo do caminho. Se eu ativar de volta, então estávamos com 6,30, ativei de volta, e agora vamos para 7,03. Por quê? Coletei e vou embora coletando. Outra parte legal disso, de você fazer aí entradinhas internas quando encaixar na moeda, é que você vai alavancando a sua entrada, ou seja, entrei com 10% de 100 dólares, ou seja, 10 dólares, saí de lá ganhando 2 dólares, beleza? Quando você entrar com 10%, você não vai mais entrar com 10, você vai entrar com 10 e 20. Ah, Felipe, mas é uma diferença muito pouca. Continua essa diferença e você vai ver o quanto isso impacta na sua estratégia. Pessoal, tá lá no grupo MyCoinPilot no Telegram, tá? Não tem segredo, deixa eu ver aqui, ó, para falar para vocês. É tudo junto. MyCoinPilot. Tudo junto, tudo minúsculo. E você acessa esse indicador. Tem outros indicadores lá e a ideia é postar 1, 2, talvez 3 por semana. Vai da reação que vocês tiverem aí. Muita lucratividade para vocês, uma semana de excelentes lucros. Aproveitem cada curvinha. Bons negócios!